Olá, eu sou Carlos Tambosi e você está no podcast Rescan. Nosso podcast tem por princípios trazer profissionais, tá? Gabaritados, diferenciados nos mercados que atuam. E hoje temos o prazer e a oportunidade de ter aqui conosco Paulo Silveira. Ô, você acabou de aumentar bem minha responsabilidade, hein, Carlos? Não tenha dúvida disso, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a presença da equipe aqui, principalmente a equipe técnica, que eles aqui dão alma para nós no resultado final, aos convidados especiais também, e a vocês por esse convite magnífico e aos espequinautas de plantão. Você conhecia esse termo, Não espequinauta? conhecia. Porque tem o pessoal que escuta a rádio, tem o pessoal que assiste TV e tem o pessoal que nos vê também na internet. E aí eu criei esse termo há muito tempo num podcast. Era uma espécie de podcast que falava sobre livros. Espequinauta. Espectadores e É. internautas. Opa, e sim, tá vendo só? Então, Paulo Silveira, nada mais, nada menos que conferencista, consultor, escritor em liderança e gestão em vendas, é isso? Desde o começo da minha carreira, há 30 anos. E tem um currículo extremamente extenso, coisa linda de ver. Não vai Adorável. cansar, faz um resumo, mas para nós irmos para o assunto direto. Foi assistido presencialmente por mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão de pessoas. E o interessante é que desde o começo da minha carreira, sempre foi para vendas. Embora eu tenha toda a formação que vem de Senai e a engenharia de aplicação, né? Faço uma média de 60 feiras por ano, dentro da engenharia, na maioria das vezes. Uma outra vez saída do eixo, mas a maioria nos conhecemos através da engenharia, inclusive. Mas é importante frisar que desde o começo da minha carreira, desde a primeira palestra, a proposta foi ou para inovação, ou qualidade, ou engenharia em vendas. Mas aí que vem uma pulguinha, né? Criador do conceito mundial em venda sustentável em 2001. 2001. O termo disruptivo ou disrupção vem hoje. Mas em 2001, o que aconteceu? Tem uma revista que ainda existe chamada HSM. Em 1989, eu fiz um treinamento chamado 11 formas de destruir o vendedor amador e obter maiores lucros. E eu te confesso, eu fiquei nauseado. E eu não era de vendas, eu estava iniciando em vendas. E eu falei, não é possível, como que alguém treina para destruir um fornecedor? Isso em 89. E quem praticava isso muito, e ainda é comum isso, tá? É principalmente grandes grupos e grupos de hipermercados no mundo, principalmente os europeus. Não vamos citar nome aqui, porque todo mundo já sabe quem são os donos disso, e tudo certo. E eu fui me indignando e fiz esse curso 11 vezes, entre 89 e 2000. 11 vezes. E foi ficando pior. Quando foi em 2001, eu estava lendo uma revista chamada HSM, nada mais, nada menos que Jack Welch na capa, executivo do milênio, e aí ele solta uma reportagem, um artigo de 11, 12 páginas, dizendo, por favor, trate bem o meu fornecedor. Isso em 2000, abril de 2000. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Como eu já tinha tido o livro que já era disruptivo, a lógica da venda, e nessa época ele já batia 4 milhões e meio de cópias, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa. Então, em 2001, eu crio a primeira palestra e o primeiro tema, Venda Sustentável, que na época era Venda Sustentável, a lógica da negociação. Eu só não tinha ideia que eu tinha cravado o termo mundialmente. 11 anos de pesquisa, reencontro o Christian Dillman, presidente atual da Abinfer, ou melhor, fundador e presidente da Abinfer. Também acho que acreditou, hoje ele é vice-presidente do Istma. Ele tem acesso ao livro em 2011, o que já era o livro. E eu já tinha feito mais de 150 palestras com esse tema. Venda Sustentável, a lógica da negociação, entre 2001 e 2011. Criamos uma apostila, só que essa apostila tinha 500 páginas. O Christian Dillman é extremamente detalhista, você sabe disso. Eu pedi que ele fizesse a leitura, como ele é editor da revista Ferramental, ele levou 1 ano para me entregar. Pontuou tudo que eu tinha errado, ficou fantástico. Em 2012 nós lançamos o livro. E aí, o livro inclusive... Sim, tá aqui conosco esse é o resultado final da obra. Venda Sustentável, a lógica da negociação. E aí, o que aconteceu? Eu descobri uma coisa que não foi confortável, porque a mudança, né? Nós temos sempre 3 Cs, que é crise, caos e competência. E o que acontece? Eu
eu comecei a perceber que com esse tema, e aí detalhe, o livro não tinha ainda nenhuma relevância, e eu até acredito que ele ainda não tem, porque ele só tem 45 mil cópias impressas, em relação à lógica da venda que tem mais de 5 milhões, é uma coisa pouca, embora um best-seller no Brasil vire com 30 mil. E detalhe, sabe quantos livros foram vendidos em loja até hoje? Nenhum. Todos eles Todos você. eles foram vendidos diretamente por edições especiais por um motivo. Primeiro, que cada obra, quando dá, eu faço ela sob medida, tailor-made. Mas a maioria das empresas compram e compram uma edição fechada. Então isso se torna interessante. Talvez eu entre com uma sociedade agora, quer dizer, eu entre não. Na verdade, eu vou ser aceito pela Amazon e talvez nós lancemos ele em escala mundial por causa das línguas. Então, assim, o tema venda sustentável não é uma coisa, eu acordei e falei, vou fazer a venda sustentável. Ele nasce em 2001 numa indignação, e eu poderia dizer que não só sobre sustentabilidade, mas também sobre gente e ética. Então, você tem crise, você tem causa e você tem competência. E aí os palcos comuns começaram a ser cortados. Porque aí o pessoal associava, será que é no sentido de venda sustentável, será que é no sentido verde? Será que é no sentido de mais uma modinha? Porque, Carlos, eu vou falar uma coisa para você e para os nossos specknautas. Contra fatos, dados, argumentos e pesquisas, existe uma coisa chamada crenças, valores e ideologias. E eu te garanto que 90% dos casos, quando não se trata de gestão, você até perde amigos quando você coloca números e não coloca emoção no que você está tentando pôr. Porque você tem que liderar. E liderar é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. É isso aí. Maravilha. E daí, não contente com isso tudo, aí foi lá e foi fundador e professor da Escola Venda Sustentável, mais de 30 anos no mercado aí com vendas, trabalhando com vendas, realizou 2.800 palestras no Brasil e fora E do fora. Brasil Até o também. momento. Parabéns. Consultor contratado por 200 das 500 melhores empresas, né? Eleitas pela revista Exame. Conduziu 850 processos aí de consultoria para implantar a cultura de venda e liderança dentro das empresas. Isso aí. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre isso aí. Isso aí foi interessante. Em 2001, eu nunca vou me esquecer a data por causa do 11 de setembro. E eu fui contratado pela USHOP, que é a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings. Eu vinha galgando a engenharia e varrendo. Só em palestras dentro da engenharia e alguma coisa de varejo. Aí eu conheci Nabil Sayon, presidente da USHOP até hoje. E ele falou, Paulo, eu tenho um desafio. E eu fui contratado em 11 de setembro porque eu estava na entrevista quando caiu a primeira torre. E tinha uma TV na minha frente. E aí foi engraçado porque eu falei, pô, esses americanos são bons mesmos, né? Olha o efeito especial. Entrou o segundo avião e aí nós desligamos porque a gente achou realmente que aquilo era uma fraude. Depois, infelizmente, não era. E a 11 de setembro eu sou contratado. Aí nós implantamos um projeto, eu fui contratado para essa finalidade, chamado Aeroshopping Excelência, que envolvia, por um lado, gestão, pelo outro lado, disrupção em vendas. Porque os aeroportos, eles não tinham uma visão comercial no sentido de ter público frequentando que não fosse passageiros. Hoje, um shopping você pode ir no aeroporto até para passeio. E nós implantamos isso em todos os aeroportos do Brasil e alguns que são parceiros de fronteira. Foram 4 anos a implantação e foi fantástico. E na época quem patrocinava parte do projeto era o Shopping Visa. Mas quem era dono do projeto era nada mais, nada menos que a Infraero. Foi um trabalho assim. Se você me perguntar qual foi o trabalho que você mais se orgulhou, foi esse. Porque muito do que está na venda sustentável eu coloquei nesse projeto durante 4 anos seguidos. Perfeito. É professor convidado da FGV São Paulo, FIA, FEA, USP, UDESC e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso. Sempre em áreas ligadas à liderança ou competências de vendas. Isso que é interessante. Eu poderia estar atuando em engenharia de campo, mas engenharia de campo eu vivencio ela nos 60, às vezes 65 feiras por ano que eu faço, principalmente técnicas, como tivemos o Enafera aqui, por exemplo, que era só sobre aplicação de engenharia. E o que é interessante, para você que nos assiste, é dizer o seguinte, a você que é engenheiro ou técnico, se você não aprender a vender, infelizmente, você já vai deixar uma fatia entre 20% e 30% para alguém que sabe. O problema é que alguém que sabe vender aquilo que você é competente, não leva só sua competência como autoridade,
mas também pode te arruinar se der um passo errado. Eu falo que a venda é um grande tabuleiro de xadrez. Agora, lamentavelmente, tem muita gente que tem postura de puta e pensa que é rainha nesse jogo. Mas no final, todo mundo joga, mas quem roda é o peão. Boa, Leva essa para vocês. boa, excelente. E aí as suas publicações, né? Eu acabei de ter o prazer aqui de receber esses livros. É autor de best-sellers de 26 livros. 26 no total e tem 2 em andamento, já em correção. O principal deles é A Lógica da Venda. A lógica da venda, ele é para mim muito especial porque eu fazia estágio numa multinacional na época. E digamos que eu nunca tive um comportamento de sim senhor, não senhor. Isso é uma coisa minha até hoje. Hoje eu estou bastante polido, né? É como se diz, tenho história, nunca usei de storytelling, sempre foi evidência de trabalho, o que você procurar você acha, mas eu nunca fui de tolerar certos comportamentos. Então, por isso que eu saí do jogo político da coisa, não pertenço a instituição nenhuma como diretor ou coisa do tipo. Mas é interessante aqui frisar, Carlos, que o que acontece? A maioria das pessoas, quando elas crescem no seu currículo, elas ficam burocráticas. Por que eu preferi ir para a palestra, onde você está exposto toda hora? Porque você é obrigado a ter competência na entrega. Você é obrigado a correr o risco. Você tá com uma tremenda enxaqueca, você vai para o palco. Você está com um problema de coluna, você vai para o palco. Porque as pessoas esperam o seu melhor. Porque o dia que você não puder entregar o seu melhor como competência, que vai muito além do amor, né? Recentemente perdemos o Silvio Santos e ele tem uma lição que para mim eu levo para a vida, que ele diz que você vai primeiro para a emoção fura, aí você vai para a razão fura, aí você vai automaticamente para o seu discernimento maior. E eu levo isso para a vida, eu atuo exatamente assim. Eu estou com uma emoção muito alta, aí eu pergunto para a razão fala, é isso, não é? Aí eu vou para o que é certo. Tanto que eu trabalho para 3 tipos de cliente, lembra que você me perguntou uma vez? Sim. Na realidade, 3 tipos de clientes não. Eu trabalho para 3 tipos de pessoas. Eu trabalho para quem não pode me pagar e eu faço trabalho voluntário e às vezes até patrocino. Por exemplo, um futuro autor que tem competência e as pessoas, por ele ser mais simples ou ter menos estudo ou algo do tipo, eu abraço como padrinho sem aparecer e até patrocino. O segundo é trabalhar para quem pode me pagar naturalmente dentro do que é justo. Porque se não for assim, eu não trabalho. Vou te dar detalhes depois disso. E você sabe quem é a terceira persona que eu adoro atender? É aquela pessoa que tem um ego inflado desse tamanho, que acha que só tem dinheiro ou muita cultura, só que ele não tem capacidade de escrever. Eu escrevi 94 livros como ghostwriter. Para quem não sabe o que é um ghostwriter, você escreve um livro inteiro, entrega para a pessoa, eles nunca vão saber que foi você que escreveu, a pessoa assina. E aí fica fácil você saber, porque tem tanta gente com livro que não tem capacidade do palco. Porque não se trata do falar em público, e sim de ter vivenciado aquilo que em tese está no seu livro. Muito bom. Atitude dos Vencedores. A Virtude dos Vencedores. A Atitude dos Vencedores também está aqui. É um best-seller também dos vários. Está com 500 mil cópias. 500 mil leitores já, né? Isso é interessante. Agora, o que mais chama a atenção é a venda sustentável. Isso aí, você viu a chamada ali embaixo? Venda sustentável. Lê o restinho embaixo. A lógica da negociação. Isso aí. Isso é fantástico. 5,2 milhões de exemplares de leitores já? Entenda bem, eu tenho mais de 8 milhões de leitores em todas as plataformas, porque eu sou disruptivo. Então, quando uma editora fala para mim, você não pode, nós vamos baixar o valor do teu livro. Se eu achar injusto, eu simplesmente ponho para download e acabou. A pessoa não precisa nem deixar e-mail. É que 5,2 milhões de leitores eu tenho só na lógica da venda, no Venda Sustentável e no Atitude. Mas eu tenho outros livros, A Lógica da Reflexão, que é de empreendedorismo, que é um livro fantástico. Tenho o livro Prosperidade, Essência da Vida para Mulheres, Mães e Família, que eu escrevi com meu cônjuge, e por aí vai. Mas não vamos nos estender nisso para entrarmos direto no assunto. Maravilha. Não, mas não dá para deixar passar isso, né? Então, assim, e além disso, você tem outros projetos, né? Que eu vi aqui, da parte de treinamento corporativo, né? Especialista em treinamento mundial de vendas. BFS, Buyer Focused Selling. Deixa eu falar isso para você. Dentro da minha carreira, eu só tenho 3 empresas. As 3 são americanas. Eu tenho
o McDonald's na loja 1, então isso já passei de 50 faz tempo, então isso fala um pouco da minha idade. Eu fui um dos garotos que fundou a loja 1, hoje é chamada Macmill, que é na Paulista, mas aquela é a loja 1 no Brasil. No Brasil. No Brasil é a loja 1. E eu trabalhei com americanos. E o que é interessante é que eu tinha, na época, 13 anos quando eu entrei, mal completados, com 13 anos você tirava a carteira de trabalho. E aí chegou um amigo meu, que era o Regis, o filho da Maria, lá um amigo meu, onde eu nasci na Zona Leste de São Paulo, eu sempre brinco que eu ainda vou escrever um livro que vai se chamar Da Zona Leste para o Mundo. E aí ele tinha um sotaque muito engraçado, pernambucano. E aí a dona Maria, que é a mãe dele, fala assim, e a minha mãe também era Maria. Maria, aquele seu filho doido tá aí, porque o meu filho aqui tem um tal de McDonald's aí, eu acho que você vai gostar desse negócio pra ele. E aí eu fui, fiz a entrevista e entrei. Então a minha história começa aí, e aí entra essa questão da competência junto com a gestão. Porque se não dá escala, realmente não adianta você ter uma ideia mirabolante. Fiquei toda a minha infância e adolescência no McDonald's, aí eu vou para Poly Processing. Mas nessa eu já tinha passado por Protec, escolas técnicas, Senai Mário Amato, Senai Roberto Simons, já era ferramenteiro, já era bom para casar. E aí não vou nem me estender. Então o meu caminho natural seria ou engenheiro em moldes, que é a minha especialidade, ou engenheiro de produção. Só que aí aconteceu um acidente de percurso. Um dia eu estava na Poly Processing, nós ganhávamos meio salário mínimo só de estágio. E o que aconteceu? Um dos vendedores me deu uma humilhada. Falou, você veio buscar o troco? Aí, eu não era muito delicado, sabe, Carlos? Eu falei, como é que é, cidadão? Quem é você? Ele falou, eu sou vendedor. Eu falei, então vocês que dependem de nós, da engenharia? Pode deixar, qual é o seu nome? Ele falou, não vou registrar aqui que ele já deve ter morrido. Mas eu falei, pode ter certeza, se você não souber a diferença de milímetro para polegada, a partir de agora você está morto. Quando eu saí da Poly, nós tínhamos 56 vendedores comuns e eu deixei 150 engenheiros. Que aí é uma segunda etapa, aí eu fui para a Xerox do Brasil. Na época, ela não se chamava Xerox do Brasil. Ela se chamava The Document Company Xerox, e aí entra o BFS. Então, foi interessante que aí nesse período eu já estava mais esperto, eu já tinha percebido que eu não era um homem técnico, mas sim um homem de influência e relação. Então, qual foi a primeira sacada assim que mudou? Eu escolhi a venda. Eu acho que é importante frisar isso aqui. Eu escolhi a venda. Eu não fui para a venda por um acaso, já que não sabe nada, vira vendedor. Embora isso seja por regra uma coisa que aconteça, e eu vou dizer, ainda bem que é assim. Porque, a meu ver, a venda é a profissão mais democrática que existe na Terra. Vou repetir para você que me assiste. A venda talvez seja a profissão mais democrática que existe na Terra. Porque você entra sabendo nada, em questão de dias você faz uma semeadura, em questão de mês ou meses, você se torna uma pessoa e você pode ser automaticamente promovido e se autopromover, e detalhe, sem limite de ganho. Você pode ser o melhor engenheiro, Carlos. Alguém tem que vender seu projeto. Exato. Você pode ser o melhor médico. Você vai trabalhar no hospital de alguém. Eu tenho um amigo aqui em Joinville, que hoje a cidade me adotou. Ele tem uma clínica médica e ele é empreendedor. Mas fala, tá, como é que um cara que tem uma clínica médica não é médico? Simples. Ele é um grande visionário. Ele levou uma clínica para as áreas periféricas de Joinville. Ele pega um médico de competência de currículo, mas no início, e atende as questões mais básicas. Quando é uma pessoa de larga escala, um PhD, algo do tipo, ele paga 2 vezes mais que algumas cooperativas pagam e tem esse profissional. Interessante. Da onde nasce o BFS? Respondendo a pergunta, para começar, o que é BFS? BFS é Buyer Focused Selling, a venda com foco no cliente. Quando você entrava na Xerox, você era treinado 6 meses antes de ir para a rua. A seleção era uma média de 500 para 1. Ok? 500 para 1, hoje acho que nem engenharia nenhuma da Terra mais é essa média. Acho que talvez nem Harvard. E naquela época, você era considerado um homem da Xerox. Nós tínhamos 1000 horas de treinamento em vendas antes de ir para a rua. 1000 horas. Então, BFS é um treinamento, PPS é outro, mas eu vou falar especificamente do BFS. E o que se aprendia no BFS? Se aprendia como redigir uma proposta de valor. Se aprendia a não dar desconto. Aprendia-se a
mostrar para o cliente algo além do número. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Uma coisa que eu criei dentro da Xerox, o dicionário da concorrência. O que era o dicionário da concorrência? Como nós trabalhávamos com máquinas, e as máquinas são exatas, muitas vezes o cliente fazia uma conta assim, a sua cópia sai 20 centavos e o meu concorrente está alegando aqui que a dele é 9. E eu me lembro de uma venda em particular de 297 máquinas para um banco, e veio essa questão. E detalhe, era eu de um lado representando a Xerox e o outro representando a marca dele. E eu falei, você está alegando que é 9 centavos, mas não é 9 centavos. A sua cópia sai 56 centavos. O cara bateu na mesa, ficou nervoso porque tinha muito em jogo, as reputações inclusive. Ainda nessa época eu era de vendas, depois eu fui para estratégia. E aí o que eu fiz? Eu falei, a tua máquina, o cilindro queima com 3 meses. O cilindro custa 50% do valor da máquina. Ela fica parada uma semana. Não, como é que o senhor sabe disso? Você fez treinamento? Essa aqui é a sua engenharia? E então nós tínhamos uma equipe de pesquisa que trabalhava dentro da base dos concorrentes, dentro totalmente ético da engenharia, e o dicionário tinha, na época, 850 páginas com todas as máquinas dos nossos concorrentes. Nas nossas, nós não precisávamos, nós éramos muito bem treinados. Mas eu te garanto, eu sinto falta disso, era um tesão. Essa competitividade no ramo da venda, ela é bastante acirrada mesmo, né? Não, e tem uma parte aqui que eu acho que eu não posso negar. Posso contar? Fica à vontade, o show é seu. Quando eu fui para a parte estratégica da Xerox, o que nós fazíamos? Nós queríamos acabar com a pirataria dos nossos equipamentos e com a pirataria também do concorrente. Para evitar que, na época, os insumos que eram negro fumo, que é o que fazia a impressão em preto, porque o restante era líquida. A maioria antes da laser, né? Uhum. E aí o que eu fazia? Eu já era diretor comercial nacional de vendas, fui o mais jovem diretor comercial nacional de vendas da Xerox. E aí o que nós fazíamos? Nós tirávamos as máquinas dos concorrentes. Na sexta-feira nós tínhamos nosso happy hour e aí nós tínhamos um tubo para quebrar as máquinas dentro dele. Mas o vendedor que vendeu mais na semana também podia quebrar de marreta. Esse era o nosso ritual. Era tirar o equipamento da concorrência e destruí-lo. Para evitar, primeiro, pirataria. E segundo, que esse lance do Oceano Azul para nós não existia. Nós tínhamos 4 quadrantes, já entrando na questão estratégica, 4 quadrantes de vendas. Isso serve para vocês da Rescan. Primeiro quadrante serve para eles aqui do podcast, serve aqui para os convidados. Primeiro quadrante era o quê? Cliente filé. Nós tínhamos a divisão de 4 tipos de situações. Primeiro quadrante era cliente, 160 clientes na base que nós atendíamos durante 6 meses, ok? O profissional tinha que atender 160 contas durante 6 meses. Depois de 6 meses ele migrava para ele não ficar acomodado. Então, os 10% garantiam salário de base, 80% dos clientes tinham problema e você fazia a troca. Era um show. Aí nós tínhamos o segundo... Então, o primeiro quadrante é o filé, 10% só. Não deve ser diferente na Rescan. No segundo quadrante, nós tínhamos 60% a 70% de clientes com problema. Diversos. E nós resolvíamos e trocávamos as máquinas. Eu entrei na época que só se consignava, depois nós vendíamos. Aí você tinha o terceiro quadrante, que era o cliente com máquina mista, que era Xerox versus as demais marcas. E o quarto quadrante era quando nós retirávamos uma máquina sem necessariamente ter lucro, só para ter ganho de mercado, o que nós chamamos popularmente de market share. Foi um período fantástico, assim. O que eu mais sinto falta na venda hoje, de todas as empresas que eu vi até hoje, porque eu nunca vi nenhuma empresa, modéstia à parte, que tivesse a cultura agressiva, competente e de preparação do vendedor. Eu nunca vi uma empresa que respeitou tanto ao profissional de venda quanto a Xerox do Brasil. Então, se tiver alguém da Xerox me ouvindo, xeroquianos, como nos tratamos, reverencio. Interessante, não, isso é bom, né? Dá honra a quem merece, né? Tem muito mais aqui de publicações e mídia, mas devido ao nosso tempo, a gente vai ver algumas perguntas aqui que ficaram bastante intrigantes, as perguntas, tá? Vamos lá, vamos para cima. Como é que surgiu a ideia de criar o conceito de venda sustentável e também o livro? Como é que foi isso? Conta aí para o nosso pessoal.
Na realidade, o conceito ele veio depois do trabalho, depois de 11 anos. Eu não sabia que eu tinha criado um conceito. Eu criei um título, porque como eu já tinha vindo da escola da ISO 9000, onde já sabia que Edvard Deming tinha sido muito humilhado. E aí pegaram, olha, mais um acadêmico aqui, vai para o Japão, foi para o Japão. Em 1980, quando o americano notou que se vendia 80% de carros japoneses, eles entenderam o que o Deming tinha feito lá. O próprio Deming vem muito resistente para os Estados Unidos, e aí o americano tem a sacada de falar, pô, quem que é o pupilo do Deming? Que o pupilo já tinha muita idade. Aí eles trouxeram o Juran. E o Juran eu conheci pessoalmente. Então, o Instituto Juran, que existe até hoje, foi talvez a segunda geração de qualidade dentro dos Estados Unidos, onde o mentor e criador era natural de lá. Mas, infelizmente, nem sempre o santo da casa faz milagre. Isso é uma coisa normal. Aí, o que acontece? Eu já tinha falado no começo da entrevista, mas eu vou falar rapidinho, de forma concisa. Em 2001, eu vi uma entrevista, por favor, trate bem o seu fornecedor, e eu saquei. Eu tive um insight, tive uma luz que falou, pô, eu tenho que fazer algo dentro da venda técnica ou dentro da própria venda de varejo, essa venda que não é comum, porque não existe venda comum, tá? Esse lance de tirar pedido. Quem tira as coisas dos outros é bandido. Nós geramos lucro, nós geramos valor para as pessoas. Por isso que eu valorizo tanto essa profissão. E o que acontece? Naquele período em venda sustentável, eu comecei a fazer cursos, digamos que anti-comprador, mas não o comprador ético, o comprador comum, o comprador sério, e sim esse comprador que fazia esquema, o falcatrua, aquele aplicador de CMS. Você sabe o que é ICMS? Não? Incentivo ao comprador moderno safado. E infelizmente em 2024 continua permanecendo, ok? E você sabe, eu sou o pior pesadelo do cara que é antiético. E assim, não é uma questão de você ser afastador de demônio ou ser inocente. Não adianta ter inocência. Existem coligações políticas em todos os meios. Sim. E eu falo para você que é engenheiro, homem técnico, as pessoas que estarão conosco, aprenda sobre política o quanto antes. A você que é colegial, leia sobre política, aprende sobre política, sobre oratória política. Schopenhauer, para mim é uma referência. Me fugiu o nome agora, me ajuda aí. Segunda Guerra, fale ajuda dos universitários. O inglês, que fumava charuto. Churchill, obrigado, ajuda dos universitários. Obrigado, universitários. Winston Churchill. Para mim, as referências de geopolítica são Winston Churchill. Assim como Deming é qualidade, Churchill é política. E envolvido em todos os campos. E, naturalmente, temos que dar referência a quem merece, Peter Drucker, que para mim é a maior referência do século. E Jack Welch como executivo. Grande Jack Welch. Quais são as bases da venda sustentável? Fala um pouquinho para a gente essa base. Porque a gente falou um pouquinho da venda, falou um pouquinho do que ela é. Agora, assim, essa base na venda sustentável, o que solidifica ela, que dá base para Então, ela? aí nasce o conceito. Quando eu fui fazer o livro, eu precisava das bases. Então, são 4 bases. Elas servem tanto para a venda industrial, a venda técnica, a venda consultiva como varejo ou como num boteco. Ok? Até porque boteco é bastante lucrativo, depende de onde ele é. Então, a primeira base. O lucro é a semente do amanhã. Logo, se não dá lucro, eu não faço. Como eu disse, eu trabalho para 3 tipos de pessoa. Eu trabalho para quem não pode me pagar por uma questão de altruísmo ou por acreditar na pessoa ou no projeto. Eu trabalho para quem pode me pagar e gosto de receber o que é justo e fico feliz. E quanto mais eu ganho, mais feliz eu fico, né? Não tem gente que fala que trabalha por felicidade. Então, que fique claro para quem me contrata. Quanto mais eu ganho, mais feliz eu fico. E o terceiro ponto é, quando eu não acredito num projeto, eu simplesmente poder falar não, sem nenhum desespero. E fica a dica. A você que é vendedor técnico ou vendedor de qualquer outra área, quando você recebe uma objeção que é suja, receba ela e veja da seguinte forma. Você já recebe pelos nãos e o sim é a coroação do seu trabalho. Então, primeira base, o lucro é a semente do amanhã. Não deu lucro, não é justo para sua empresa, não é justo para você como profissional, sai fora. Segunda base, se você não souber em gestão como potencializar isso, multiplicar como método,
dificilmente você vai crescer. É por isso que tem tanta gente talentosa que infelizmente morre pobre. Porque é muito apegado àquilo que é dono e acaba que não consegue vender a ideia. Tanto que a maioria das consultorias leva o nome do fundador. Por isso que a maioria não dura mais que uma década. Então fica a dica de largada. Se você vai montar uma consultoria, pegue um nome que seja um chiclete, primeiro ponto, e faça para que seja vendida. Terceira base. Na vida e na venda, o que não se mede não existe. Mas o que medir? Vou te dar, eu tenho 10 indicadores, mas eu vou dar só 3. Primeiro ponto, o seu tempo de vida. Segundo ponto, a sua energia, no sentido de saúde. E terceiro ponto, em que momento, entre 10 e 15 anos, você vai poder estar fazendo aquilo que você acredita como processo e poder fazer outras coisas, seja palestrar, escrever livro, ser mentor, sem que isso atrapalhe o seu senso, sua família e sua questão financeira. E por último, na venda sustentável, sempre considere 5 itens antes de aceitar um trabalho. Primeiro item, aprendizado, porque aprendizado gera sinergia que gera mais aprendizado. Lucratividade. Relação no sentido de network. Quarto, reputação. E quinto, valor que é universal, ética. A reputação caminha com a ética? Sim. Porque o que é a reputação? É a ética sendo feita repetidamente. Aplicado. Essas são as bases Reputação, ética, da venda sustentável. Muito bom. Você falou na parte de vendas técnicas, agora você mencionou agora há pouquinho. Então, assim, quais são os principais desafios enfrentados na área de vendas técnicas? E principalmente em ciclos prolongados. Quando eu tenho uma venda técnica que ela demora muito. Qual que é o grande desafio disso para ti? Para mim não, mas eu acredito que para mim eu ensino. Para quem eu ensino, sim. Então, por exemplo, quando você tem a venda técnica e ela tem um ciclo prolongado, por que o ciclo é prolongado? Porque envolve 3 fatores. O fator humano, dos executivos envolvidos na negociação versus reputação também. Primeiro. Segundo, know-how, conhecimento aplicado. E terceiro, o tempo de permanência. Carlos, essa pergunta foi tão boa. O fornecedor que fornece para uma devida empresa fala muito da reputação dela. A empresa que desenvolve um conteúdo ou uma tecnologia já diz muito dela sem ela precisar dizer nada. Então, quando você fala de venda técnica, por que o ciclo é mais longo? É porque o risco é maior. E aí fica uma dica aqui para você que nos assiste. Quanto mais tempo alguém investe em algo, mais se paga por isso. E aí, qual que é o desespero? Eu estava falando do Neil Hackenham. O Neil Hackenham desenvolveu o processo de spin. Só que também desenvolveu o processo da BFS da Xerox. Foi ele que desenvolveu. Eu arrisco dizer que o processo spin selling, que vocês leem no livro do Hackenham, que se chama spin selling mesmo livro, ele é 2% do que ele ensinou na Xerox. E vou dizer mais, os melhores livros do Hackenham não são os do spin, são os demais. E aí, só para fazer essa relação, qual que é o problema hoje para mim, o principal gargalo? Se quer um gargalo feio, é quando você tem um gerente técnico extremamente agressivo, um closer, que não conhece nada nem de processo, nem das equipes e nem do mercado. E aí ele põe uma pressão em um número absurdo que não existe. Aí vai gerando, através dos CRMs hoje, que tem diversos, um monte de proposta que custa uma fortuna e que não dá em nada devido a isso. Foi respondido? Sim, claro. Beleza, obrigado. E a questão da venda sustentável, o que é que ela se diferencia de vendas técnicas tradicionais? Ela se diferencia de largada na segurança de quem faz a venda sustentável. Como você tem bases distintas, por exemplo, a questão de lucratividade, você nunca vai me ver envolvido numa negociação, por exemplo, que eu esteja representando a Rescan ou qualquer outra empresa, por exemplo, para o segmento automobilístico, que eu abra, um exemplo enorme, uma tabela de preço de produção. Porque eu falo assim, tá, quanto custa algo, uma nanotecnologia nova? Você vai pagar o que você tiver de pagar. Quanto custa um aditivo que ele, ao invés de tornar algo biodegradável, ele aproveita 100% dos resíduos da natureza? Nós estamos falando de algo moral, de algo maior. Nós estamos falando de algo que não é para a próxima geração, e sim para a perpetuidade disso. O que eu acredito que nós vamos ter que fazer de mudança, não só na venda sustentável, quanto na sustentabilidade enquanto conceito, é utilizar o processo e a viabilidade do produto
com reciclagem total, se possível. No metal já é possível, resíduos de pilha hoje viram lixeiras, mas acredito que vai além disso. E principalmente na consciência, porque das escolas tiraram várias matérias e puseram outras, mas não puseram as principais. Liderança, a própria sustentabilidade no sentido maior. Finanças, sustentabilidade, os 3 Ds, inteligência emocional e a própria venda. Até política se ensina nas escolas, mas não se ensina a venda. Isso é um estigma. É interessante. Você falou da venda sustentável, assim, às vezes as pessoas até atribuem venda sustentável diretamente à natureza. Tá, ao verde. Ao verde. Só que isso vai muito além, né? Vai muito além. A sustentabilidade, para minha surpresa, eu fiz uma pesquisa recente. A palavra sustentabilidade, como nós conhecemos, como verde, vamos pôr dessa forma, ela nasce na ONU, num congresso da ONU, em 1987. Não tem a ver com podcast, mas tem a ver com referência, ok? Então, a palavra sustentabilidade nasce num grande congresso da ONU Mundial, em 1987. Só que ela não falava só do verde, só da reciclagem, só da sustentabilidade em si. Ela falava de ganhos políticos e crescimento. Ela falava sobre negócios mais íntegros. Ela falava sobre ética. Então, quando você fala de sustentabilidade, você não fala só de verde, você fala de ética no contexto. Quando você fala de venda sustentável, você não fala de transação, você fala de perpetuidade, de cuidado com seus fornecedores e de ética absoluta na negociação. Outra pergunta que eu tenho, assim, que eu acho que é bastante pertinente, é como que a venda sustentável ela contribui nessa construção de relacionamento? Você falou de perpetuidade e tal, e como é que tu acha que ela contribui? O que ela entrega que você tem certeza que ela propicia isso? Eu tenho certeza que ela propicia um ganho, porque na venda sustentável, para quem eu mentoro, para quem eu pratico, e detalhe, eu nunca mentorei ninguém que eu cobrasse. Porque eu tirei 20% no mínimo de toda a minha vida. Nós estamos falando de 30 anos de trabalho para fazer mentorias e consultorias de cortesia para quem não pode me pagar. E mesmo aquele que pode me pagar, de repente, não entende. Então eu não posso prejudicar um auxiliar, um estudante, um universitário, um pós-graduando ou um doutorando, porque a empresa não vai pagar para ele um curso que ela não pode pagar. Porque vai muito além disso. Quando você faz 60 feiras por ano, vendo toda hora mudanças, não tem como você passar por um caderno, por um livro ou por um podcast. Então você só vai passar nas conexões que você faz e deixa para a vida. Então, para mim, o grande diferencial da venda sustentável é que todas as pessoas que eu convivi com o tema até hoje, elas tiram 20% do tempo delas para entregar o melhor delas em trabalhos voluntários. E detalhes, sem aparecer. Isso é maravilhoso, né? Quais benefícios você acredita que a gente consegue obter na venda sustentável, levando isso para o ambiente empresarial? O que você acha que isso vai trazer para quem tem essa metodologia implementada dentro do seu negócio? De largada, vai evitar prejuízo. Essa obra aqui, ela tem 196 páginas do que você deve fazer para ser um profissional de ponta no mundo. E as últimas 126 páginas, lembra-se que eu te falei que eu fiz um curso 11 vezes? 11 formas de destruir o emocional do vendedor amador e obter maiores lucros? Pois é, eu criei o antídoto. Como eu não escrevi as 11, eu escrevi mais algumas no total de 59. Então eu vou te dar um exemplo bastante simples. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa sala, equipe técnica e você, já ficou numa recepção de alguma empresa, não já? Já. 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Então isso é uma forma de dominar com poder. Aí o que eles fazem? Eles trazem aquela chica risonha para ficar rindo para você, bonita, às vezes com um decote que pode pôr a tua carreira em xeque, ok? E aí eles não te trazem água, eles te oferecem bastante café. E bastante café com derivado de chocolate. Você fica num ambiente gostosíssimo e saudoso de 18 a 19 graus. 2, 3 cafés. Te atrasa 40 minutos, 50 minutos. Você fica tenso. Aí você vai negociar numa sala, e eu tô falando de um comprador para outro, nem tô falando de negociação mista, ok? Sim. E aí você entra com no mínimo 28 graus a sala. Isso te dá uma alcalose metabólica, ele fala que você tá ficando sem tempo, e aí você amarela.
Quer fazer um teste? Olha só que louco isso, pessoal, é muito sério isso. Chega numa loja ou numa indústria e faz assim, a pessoa falou o preço. Aí você fala assim, nossa, mas o preço é esse? E se cala só esse tempo. A pessoa, não, mas veja bem, a gente dá um desconto e tá. Qual que é a diferença de base da largada da venda sustentável? A venda sustentável não trabalha com desconto. Isso é uma das coisas que eu ensino de largada. Ah, mas como é que você faz? Você vende para um monte de gente? Não, você vende para quem te... Você não vende. Você é comprado porque percebe o que você faz e te paga. E vou te dizer mais, todas as pessoas que eu treinei, você foi uma delas, elas não precisam ficar pulando de emprego, elas são convidadas para cargos de gerência e direção, como é teu caso, Carlos. 14 anos e meio atrás eu te conheci, eu vi no livro Ata esses dias. Interessante, é um dado que eu não tinha. É, mas eu tenho até o dia, a data foi no Mercury o evento. Foi lá mesmo, tá? Paulo, eu sei que o nosso tempo está bastante apertado hoje, e também eu sei que você é um palestrante convidado do 3D Meeting. Ah, já te contaram? Já me contaram. Ah, moleque, tá vendo só? E assim, É nóis, hein? eu tô querendo saber um pouquinho, assim, de uma palhinha do que vai acontecer lá. Quais são as suas maiores expectativas lá com o evento? O que você acha que você vai levar para esse evento e o pessoal vai ficar uau? A minha maior expectativa são as pessoas que eu vou conhecer lá, porque eu sou o único palestrante dentro da engenharia que vai falar de vendas lá, o que já é um desafio gigantesco. Vamos falar de impressão em 3D, nanotecnologia e por aí vai. E eu vou falar de venda sustentável, táticas e estratégias para vender mais, melhor e com lucro. Já vai ser uau, porque eu vou ser o estranho no ninho, digamos assim. Então isso por si só já deixaria a maioria inseguro. Mas a minha expectativa maior serão as pessoas que estarão lá, Carlos. Porque tudo que nós vamos ver não é coisa de presente, é coisa de futuro. E a você que é do futuro, às vezes vai sofrer, vai ser boicotado, vai ser destruído e vai ser até desmoralizado. Vou dar um exemplo muito rápido aqui, que eu sei que você gosta de citações. Quando a Columbia explodiu, eles pegaram o Feldman, que era um dos responsáveis do projeto Manhattan, ele estava morrendo de câncer, ele morreu 90 dias depois. E aí na explosão levaram ele era o único não político do grupo. Levaram o pessoal para o hotel 5 estrelas e ele quis imediatamente ver onde estavam os escombros. Imagina, um homem morrendo, com uma carreira impecável, e ele era conhecido por ser didático. E aí o que fizeram? Levaram ele para desmoralizar mundialmente na TV. Nessa daí, vale a pena assistir. Vocês pegam o final do processo. Ele pega o anel, o O-ring, como nós chamamos, pede um refrigerante, o pessoal fica bravo com ele, porque ele está mundialmente na frente, o presidente Reagan na época assistindo. Acho que acredito que era o Reagan mesmo. E aí ele pega esse anel, põe dentro de um refrigerante, e aí 13 engenheiros desmentindo ele para acabar com a moral dele, questionando a engenharia dele. E aí ele olha, com um grande sorriso, olha para a pessoa que era o responsável, que atacava ele e fala: o seu anel, que você disse que não causou acidente, quanto que ele aguenta mesmo de calor, de negativo, de temperatura negativa? Menos 80 graus centígrados. Que em Fahrenheit é muito Fahrenheit. Aí ele falou: pois é, essa sua amostra de anel é a melhor amostra que sua empresa fabricou. E aí ele pega o anel, faz assim, ele se despedaça. E ele falou: é isso que vocês fabricam e foi isso que tirou a vida de toda a tripulação. E não tenho mais o que falar. E aí o resto da história, pediram desculpa para ele e tal, 90 dias depois ele morreu. Porque quando você vem e você é disruptivo, quando eu fiz o conceito, a lógica da venda, aí em 2012, por incrível que pareça, eu parei de ser contratado aos palcos comuns. Isso me levou para uma depressão profunda, que foi tirada por pessoas como você. Eu te conheci em 2014. E naquela época eu já falava de venda sustentável. Você foi um dos primeiros a escutar sobre ela. E aí eu falo, a minha expectativa no nosso 3D é levar a venda sustentável não só para o Brasil, para o mundo. Porque eu sou um garoto da Zona Leste de São Paulo, de São Miguel Paulista, conhecida popularmente como Faixa de Gaza. E eu cheguei.
Então eu tenho certeza que é você que me escuta, aos pessoal da técnica aqui dentro. Nunca deixe que te parem porque você está acreditando em algo que parece não tão padrão. Venda sustentável é uma coisa que é mundial. Eu sou o dono do conceito. E eu já passei dos 50 faz muito tempo. E eu pretendo ensinar, a partir do 3Disca, do nosso evento do 3D Trading, 50% do meu tempo a venda sustentável gratuitamente para as empresas. Porque nós não vamos ser só um país sustentável no sentido da venda e em outros sentidos de recurso. Nós vamos ser as melhores equipes do mundo. Eu vou viver para ver isso. Com certeza. Com certeza. E eu acredito muito nisso, tá? No entanto, que a ideia desse evento é para realmente ele ser disruptivo. Então, Ele assim, vai ser disruptivo. trazer tenho certeza pessoas disso. de alto gabarito, trazer pessoas com muito conhecimento, assim como você. Então, assim, agradeço a presença de hoje. Eu que agradeço. Cara, antecipadamente, Paulo, te agradeço com certeza que sua palestra no 3D Trade Meetings vai ser sensacional e vai trazer conteúdo para todo mundo que vai estar presente nesse evento, tá? E vai ser extraordinário, porque assim, além da troca de experiência que vai acontecer, do relacionamento e tal, é muita gente com muito conhecimento envolvido nesse evento. A minha expectativa nesse sentido é alta, de conexões. Eu mesmo vou convidar pessoas que são fora da curva, vão ter várias pessoas de fora do Brasil lá. E o que é interessante, porque nós do Brasil, às vezes a gente não valoriza o que é nosso. E o que me motivou a entrar nesse projeto e fazer o que eu estou fazendo junto com essa equipe fantástica é o quê? É o fato de eu ser uma pessoa, quase um suporte, em vez de ser o líder. Porque liderar, Carlos, é fazer as pessoas à sua volta evoluírem. Liderança não é um cargo, liderança não é o livro, liderança não é o título, liderança é entrega. Maravilha. Então é importante frisar que o seminário 3D Trade Meetings, tá? Vai ter mais de 200 convidados especiais, Olha só. com um ambiente de extremo valor técnico e relacional. Então, assim, pessoal, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Como é que é? Os Specnautas. Posso deixar um presente aqui? Claro. Em nome do congresso? Claro. Dia 23, eu pretendo dar um presente para todos os presentes lá. Um grande presente mesmo. Sempre o pessoal manda um artigo, pede o e-mail, pede o tipo sanguíneo do cidadão. A você que está assistindo esse podcast, posso dar um presente? Por favor. Você vai... Nós vamos falar... Coloca a palavra Rescan. Claro. O meu LinkedIn direto é Paulo César Silveira. Se for no LinkedIn, você fala, eu assisti o seu podcast e quero os 50 artigos de cortesia. E eu vou fazer chegar. Uau. 50 artigos, dá mais ou menos 400 páginas. É o meu trabalho inteiro, desde 2001 até 2024, de tudo que se relaciona à venda sustentável. E se você quiser me acompanhar no Instagram, lá são pessoas convidadas, na maioria das vezes, mas por ser uma pessoa do podcast, eu vou te receber, Real Paulo Silveira. E vale a mesma regra. Você põe a palavra Rescan, sim, em algum lugar, eu já sei que você quer receber os artigos e eu te responderei pessoalmente. Carlos, agradeço demais o seu tempo, agradeço a equipe técnica que deu um show, agradeço aos convidados aqui presentes e agradeço aos Specnautas, que afinal de contas, eles são o motivo da nossa existência. Perfeito. Um grande abraço, brigadão. Obrigado, eu agradeço novamente. Muito obrigado a todos aí e até o nosso próximo podcast da Rescan. Valeu, gente.